de jambuzeiro bravos inseridos na... Entendemos que a igreja tem uma história pregressa, e a história pregressa da igreja está localizada nos arraiais da história dos hebreus. Então a igreja necessita conhecer os fundamentos, conhecer os antecedentes históricos da sua formação. Assim, conhecendo, entende qual é o que veio colaborar para se tornar o que ela é hoje. O desenvolvimento que isso teve ao longo da pregação dos apóstolos, o desenvolvimento da igreja, a reforma, o surgimento da igreja evangélica e assim a igreja que temos hoje. E com isso lançamos também uma visão para o futuro, e não somente numa questão de perspectiva de análise, mas principalmente uma perspectiva profética. Quando, por exemplo, nos textos do Antigo Testamento, ainda no contexto dos hebreus, vemos homens serem usados por Deus em profecias e lançarem perspectiva para o futuro a partir das palavras de Deus, que não caem por terra. Então, você estudando Daniel, você sabe que a igreja tem um futuro escatológico a se cumprir, na 70ª semana. Aí você vai estudar o contexto de Daniel, aquilo que Daniel já falou e que já se cumpriu, já se realizou, já é coisa realizada e que serve de fundamento aí para comprovação de autenticidade, de veracidade da profecia, daquilo que o Espírito Santo impulsionou, inspirou ele a falar. Então vemos, a história nos põe em conexão com todos esses fatos que são fundamentais para a nossa fé e são orientadores do nosso conhecimento, nos orientam com relação a todo conhecimento bíblico. Procurando interpretar cientificamente os acontecimentos que contribuíram para o aperfeiçoamento das condições materiais, intelectuais e morais em que atualmente vive o homem. Respiga detalhadamente os fatos sociais da humanidade, as lutas políticas, os desenvolvimentos econômicos e seus progressos. Agora veja aqui um dado importante do estudo da história, os grandes avanços que ela, por quais ela passou, e os personagens que contribuíram intensamente para esses avanços. O estudo da história teve um novo impulso com Jean-François Champollion, famoso orientalista francês. Champollion decifrou a Pedra Roseta e descobriu as regras gramaticais das línguas orientais. Erudito em hebraico e copta, que era uma língua antiga do Egito, como era, interpretou os achados arqueológicos escritos em hieróglifos, e com isso descortinou-se o véu dos mistérios da história. Aqui temos um trecho que é mencionado pelo teólogo aqui, o reitor, o estudioso, e ele entende ser pertinente falar acerca de Jean-François Champollion por causa do papel importantíssimo que ele desempenhou para o estudo da história antiga. Então, quando temos os quadros aí em que aparece na história Jean-François Champollion, temos um início dos estudos arqueológicos, um pré-estudo daquilo que vem a se desenvolver futuramente com uma arqueologia avançada, arqueologia e também paleontologia. Esse Egito foi um grande conquistador. Ele passa arqueológicos encontrados em terras egípcias. E Jean-François Champollion, um objeto chamado Pedra Roseta. Essa Pedra Roseta continha inscrições antiquíssimas, inscrições muito antigas que mostravam, caracteres hieróglifos, como ele falou aí, caracteres hieróglifos, como também caracteres da língua copta, que é uma antiga língua do Egito, e também mostrava o grego, provavelmente o grego koiné. E o que acontece com essas línguas? Temos uma língua era conhecida já por Jean-François Champollion. Ele menciona aqui também que Jean-François era perito em hebraico. Ele conhecia o grego. Tinha nesse artefato, nesse objeto, também o copta e o hieróglifo, línguas desconhecidas. Ele, a partir desse subsídio que ele tem do texto grego gravado ali naquela pedra, na Pedra Roseta, ele consegue, através de uma análise
uma perícia que ele realiza ali naquele objeto, estabelecer uma lógica gramatical para a interpretação das duas outras línguas desconhecidas. Então, o que Jean-François Champollion veio a contribuir? Ele descortinou diante do mundo uma possibilidade de conhecimento da história antiga, que estava até então completamente vedada, que estava até então completamente esquecida nas areias da história. Então a história da antiguidade, até pelo menos aí o ano de 1600 em diante, digamos assim, 1700 para ser mais preciso, 1700 em diante, não havia praticamente nada ou quase nada de conhecimento da história antiga. A história antiga chegava para o homem desta época como narrativas lendárias, e principalmente as narrativas bíblicas. As narrativas bíblicas nessa época estavam completamente desacreditadas para os estudiosos de então, que se tornaram, com o advento do humanismo e do iluminismo, movimentos na área da filosofia, da arte, das ciências, que vem libertar os pesquisadores do jugo da Igreja Católica, surgiram questionamentos diversos. E esses questionamentos, que eram em primeira mão lançados contra a forma de governo e de domínio da Igreja Católica, acabaram se estendendo para os fatos bíblicos. Então, da forma como se rejeitava as posições, muitas delas incoerentes, da Igreja Católica, passou a se estender esta antipatia com relação aos fatos bíblicos, às narrativas bíblicas. Então, do jeito que se desacreditava a partir de então aquilo que era dito pela Igreja Católica, passou a se desacreditar também aquilo que era dito pela Bíblia. E ao se desacreditar os fatos bíblicos, entendia-se que tudo que havia ali não passava simplesmente de lenda, e não havia ainda a possibilidade de refutar esse tipo de posicionamento, por não haverem descobertas importantes no campo da arqueologia. Mas aí Jean-François Champollion, com a caravana da qual estava participando aqui em terras do Egito, com Napoleão Bonaparte, encontrando esta pedra Roseta e fazendo através desse estudo, esse método aplicado por ele, a interpretação dos textos ali presentes, passa-se então a estudar a antiguidade. Por isso a grande importância desse estudo, dessa interpretação realizada por Jean-François Champollion. Aqui eu trago uma informação, um acréscimo, do livro O Egito dos Faraós. O Egito dos Faraós, de Frederico A. Arbório Mella, da editora Emos. O Egito dos Faraós. Nesse livro temos aqui o frontispício, a capa do livro de Jean-François Champollion, onde ele estabelece os dados de interpretação utilizados por ele sobre aquilo que ele encontrou na pedra Roseta. E aqui uma parte, um desenho, representando aquilo que ele observou na pedra Roseta, ok? Então ele tinha esses hieróglifos aqui e tinha também outros textos, um outro texto provavelmente também desconhecido da época, mas um texto que era conhecido já, que era o grego. Então a partir de textos conhecidos a partir do texto conhecido, da sistemática empregada no texto conhecido, ele estabelece uma analogia para a interpretação do texto que era desconhecido, e com isso dá-se início à grande pesquisa sobre os artefatos arqueológicos e o descortinamento da história antiga, que vai ter desenvolvimento com outros importantes arqueólogos. Então, para auxílio desse grande empreendimento de pesquisa histórica da antiguidade, temos a ciência da arqueologia, e o estudioso nos fornece aqui também outros campos de pesquisa que são auxiliares do estudo dessa importante ciência, a ciência da história. Então temos, por exemplo, aqui
A fonte da história é a própria Bíblia. Os historiadores sempre se referem ou buscam na Bíblia os dados históricos, principalmente quando se trata de primitivas civilizações. E isto hoje a partir dos dados arqueológicos, paleontológicos, históricos que são fornecidos e que veio a refutar as teses de céticos e ateus que entendiam que a Bíblia era completamente lendária, né? Era simplesmente mitológica. Então isso caiu por terra diante dos dados, das informações que passaram a ser fornecidos por essas ciências. Os dados históricos, principalmente quando se trata de primitivas civilizações. Na história bíblica, citamos sempre o historiador judeu Flávio Josefo. Flávio Josefo, um dos maiores, um dos historiadores mais importantes para o estudo da história dos hebreus. Recomendo a aquisição do livro História dos Hebreus, de Flávio Josefo, editora CPAD. É muito importante, é fundamental para aquele que pretende fazer um estudo sério das escrituras e dos subsídios históricos que esclarecem muitos fatos aí da escritura sagrada. O historiador judeu Flávio Josefo, o mais respeitado, porém com algumas reservas. Então, algumas narrativas dele ainda não gozam de comprovação, por isso há ainda algumas reservas em relação a alguns fatos narrados ali. A história, de um modo geral, às vezes necessita de dados fornecidos por outras ciências para uma interpretação mais completa. São elas a arqueologia, que estuda as culturas extintas, a antropologia, e aí antropo é humanidade em grego, ou homem no sentido de ser humano. Estuda o homem no seu aspecto biológico e cultural. A diplomática estuda os documentos oficiais. A economia estuda os meios de produção e distribuição, consumo e circulação da riqueza. Aí temos o estudo da economia da época. Aí vamos entender, por exemplo, os movimentos migratórios. Quando Abraão desce ao Egito, a própria Bíblia nos fornece um dado histórico da economia da época, dizendo que havia uma grande carestia, uma grande fome na terra da Palestina, e o Egito, que tinha subsídio ainda de víveres fornecidos pelo rio Nilo, acabou se tornando o grande centro de migração da época, para onde emigraram muitos povos, dentre os quais Abraão. Depois Jacó, desce também ao Egito. Em alguns momentos Israel recorre ao Egito por causa de situações, dados e informações fornecidas pela Escritura, de momentos de carestia, de fome nas terras da Palestina, terra de Israel, Canaã. E dado a situação em que viveram, o período de fome, de seca, eles desciam aqui pelo caminho do mar até as terras do Egito, e aí onde eles se abasteciam de fornecimento de alimentos. Então geralmente se fazia esse trajeto aqui, não se fazia o trajeto em busca da Mesopotâmia, uma terra muito mais distante, mas sim fazia-se o caminho em busca de subsistência no Egito, uma terra vizinha, uma terra muito mais próxima. Então são informações que vêm colaborar o entendimento do texto bíblico e do comportamento dos personagens bíblicos. Epigrafia estuda os escritos em materiais pesados. Filosofia estuda os seres dos princípios, e das causas. Geografia estuda a superfície da terra no seu aspecto físico, econômico e humano. Genealogia estuda as origens e o desdobramento das famílias. Linguística estuda o estudo histórico e comparativo das palavras. Isso aqui é extremamente importante para o estudo bíblico, principalmente relacionado à hermenêutica e à exegese. A hermenêutica, as regras de interpretação, e ao aplicar essas regras de interpretação ao texto, a prática chama-se exegese, fazer a exegese do texto bíblico. Então isso aqui é fundamental para nós. Heráldica estuda os brasões de nobreza, os estudos e as línguas. Numismática estuda as moedas. O estudo das moedas também muito importante para estabelecer as relações de comércio entre os povos e para também entender a época em que
eles estavam situá-los, né, situar os estratos geológicos dentro da sua determinada